Então, retomando o vídeo, né? Com essa parte 2 para não ficar uma coisa muito longa, nós vamos entrar aqui na simbologia da rosa amarela, que é a penitência, né? Então, conforme eu tinha falado no encerramento do primeiro vídeo, no parágrafo 1430, o catecismo vai nos ensinar o que é a penitência. Então, eu faço questão de ler para você. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores. Elas são importantes, mas não visa em primeiro lugar as obras exteriores. O saco e a cinza, os jejuns, as mortificações. Ou seja, o convite de Jesus é a conversão do coração, a penitência interior. Sem elas, as obras de penitência exteriores continuam estéreis e enganadoras. Ou seja, a gente passa a ser uma ONG, né? A gente faz caridade em forma de ONG, né? Ou a gente faz, enfim, não é isso que Jesus e que Maria nos convida. A conversão interior, ao contrário, nos impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Ou seja, Jesus e Maria nos convidam à penitência interior, à conversão, né? A conversão. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. Uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, uma repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor ou uma tristeza salutar, chamada pelos padres da Igreja de animi cruciatus, aflição do espírito, ou arrependimento do coração. O coração do homem se apresenta pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz o nosso coração a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações 5:21. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano se converte olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Aí ele continua falando, né? O catecismo continua falando lá no parágrafo 1434, as múltiplas formas de penitência na vida cristã. Ou seja, então, primeiro, faz-se necessário uma conversão, uma penitência interior, né? Uma mudança de vida, um se voltar para Jesus, né? A partir do momento que Deus nos dá essa graça de um novo coração, e nós precisamos pedir essa graça a Deus pelas mãos de Maria, né? Aí nós passamos a ter medo de ofender a Deus, de ser separado de Deus, e nós queremos viver uma vida reta, uma vida de união com Deus. Então, a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas, exteriormente falando. A Escritura e os padres da Igreja insistem principalmente em 3 formas de penitência: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. A conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de gestos de reconciliação, por meio do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna,
pela revisão de vida, pelo exame de consciência, tudo isso são formas de penitência. Pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Depois ele vai falar a Eucaristia e a penitência, né? A leitura da Sagrada Escritura, lá no parágrafo 1437, vai dizer assim: a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas, a oração do Pai Nosso, todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui para o perdão dos pecados. Então, depois vai falar os tempos e os dias de penitência, né? Enfatiza bastante o tempo da Quaresma, né? A sexta-feira como o dia de penitência, né? Em memória da morte do Senhor. Então fala também sobre peregrinações em sinal de penitência, né? aos vários santuários. As privações voluntárias como o jejum, a esmola, a partilha fraterna, as obras de caridade e missionárias, né? O dinamismo de conversão e de penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. Então, o catecismo começa a dizer aqui sobre, né, o processo de conversão daquele menino que se deixa ser levado pelos prazeres mundanos, né? E que acaba caindo na pobreza material e espiritual e volta para os braços do Pai. Então, o que Nossa Senhora nos pede? Quando ela vem como rosa mística, né? Nos pedindo oração, o sacrifício e a penitência. Sobre o sacrifício, se você acompanhou o último vídeo, eu falei que existe o sacrifício da vontade, porque muitas vezes a nossa vontade ela é conduzida pelos nossos instintos. Principalmente no mundo moderno de hoje, nós somos deixados a nos levar pelos nossos instintos, né? Por mais tecnológicos que nós somos, por mais que vivamos num mundo cujo progresso material né, como nunca visto na humanidade, eu diria que o progresso espiritual dessa geração ele é pífio, né? Ele é miserável. Por quê? Porque nós, a partir do momento em que nós nos afastamos de Deus, nós muitas vezes vivemos para satisfazer o nosso instinto, os nossos desejos. E é aí que entra a penitência. Por que serve a penitência? A penitência vai dizer aqui no catecismo, deixa eu ver se eu encontro aqui até essa passagem muito interessante que fala que a penitência ela coloca em ordem os nossos instintos, né? A penitência ela freia os nossos instintos. A penitência vem nos lembrar que nós não somos apenas animais, mas que nós temos alma, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. A penitência ela vem refrear, ela vem nos lembrar de que nós somos pó, que nós vamos voltar para o pó, porém existe em nós uma coisa chamada alma, espírito, que nós precisamos, né, salvar. Aquele sopro divino que Deus
soprou nas narinas de Adão, né? É a alma, é a vida espiritual, né? que dá vida aos nossos corpos. Tanto que quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Não é verdade? O corpo morre. Então, nós somos convidados com a penitência a lembrarmos. E por isso que Nossa Senhora tem insistido tanto na penitência. Porque nós precisamos refrear os nossos instintos. Um homem moderno, no mundo de hoje, no mundo tecnológico, progressista, modernista, é totalmente deixado se guiar pelo instinto. Então nós podemos observar no mundo de hoje as barbaridades que são cometidas neste mundo atual, porque o homem ele está se deixando levar pelo instinto. Ele não consegue refrear mais o seu instinto. Por quê? Porque é um homem que não é dado à penitência. É um homem que não é dado a refrear o seu instinto, o seu desejo. E se o sacrifício ele refreia a nossa vontade, a penitência refreia o nosso desejo, o nosso instinto. E é isso que Nossa Senhora vem nos convidar. Olha, vocês não são macaquinhos, vocês não são animais que são deixados ao sabor do instinto. Não, existe em vocês uma alma, existe em vocês uma vida espiritual que dá vida aos seus corpos e que nós precisamos orientar para Deus. Então, se o sacrifício refreia a nossa vontade, a penitência refreia o nosso desejo, o nosso instinto, o nosso corpo mortal. O nosso corpo mortal. Por quê, irmãos? Quando Nossa Senhora nos convida à penitência, a refrearmos os nossos instintos, os nossos desejos, ela quer que, vamos dizer, esta parte animal da nossa vida, né, essa força, este ânimo, né, esta força instintiva que nós temos, ela seja reorientada para Deus. Ela seja colocada em ordem. É por isso que Nossa Senhora pede a penitência. É por isso que Nossa Senhora vem nos lembrar da penitência. Para quê? Para que nós coloquemos a nossa vida, o nosso instinto, o nosso desejo de uma forma ordenada para Deus. Se você não faz penitência, você não tem força para rezar. Por quê? Porque seu instinto, o seu desejo, ele está pedindo, olha, eu quero descansar, eu quero assistir televisão, eu quero mexer na internet, eu quero comer, eu quero fazer sexo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. A partir do momento em que nós refreamos o nosso instinto, o nosso desejo, reorientamos para Deus, nós conseguimos domar este leãozinho que mora em nós, mostrar para ele quem manda, através da penitência. Então, quando você faz um jejum, se você faz um jejum pelo jejum, por passar fome, isso não tem valor nenhum. Mas, se você faz um jejum, primeiro, refreando a sua vontade, ou seja, oferecendo em sacrifício a sua vontade, e depois fazendo a penitência, ou seja, refreando o seu instinto, refreando o seu desejo, com o pensamento em Deus através da oração, e é por isso também que penitência e oração são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas, uma sustenta a outra. Se você não vive o seu jejum de uma forma oracional,
se você não sustenta o seu jejum com a oração, e se você não sustenta a sua oração, por exemplo, com o jejum, você não reorganiza, não sei se existe essa palavra, mas você não reordena os seus instintos, os seus desejos e os direciona para Deus, de nada vale. Porque o passar fome pelo passar fome não salva ninguém. Não é penitência. Mas o seu abster-se de alguma coisa por amor, para refrear o seu desejo e para colocar o seu desejo debaixo da graça de Deus, do senhorio de Jesus, isso salva. Isso reorganiza a sua vida espiritual e também material. O seu desprendimento. Quando você se desprende das coisas materiais, se esforça, né? Deixa de ter o supérfluo e reorganiza essa vontade através do sacrifício e reorganiza esse desejo através da penitência, isso faz você crescer espiritualmente, sustentado pela oração. Gente, então vocês podem ver que essa mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística é muito profunda. Nós passaríamos, e pena que tem pouca literatura e infelizmente tem poucas pessoas que se aprofundam nessa mensagem. Porque a mensagem de Maria, ela não está ligada apenas, vamos dizer, principalmente, é óbvio que a orientação é espiritual, mas também a orientação é para a nossa vida aqui na Terra, né? Nós precisamos ser pessoas de oração. Nós precisamos refrear a nossa vontade pelo sacrifício. E também nós precisamos refrear o nosso desejo pela penitência. Para crescermos espiritualmente, para crescermos como pessoa, para crescermos como pai de família, como padre, como religioso, como religiosa, como político. Por quê? A partir do momento em fechando, né, este vídeo, olhando para as rosas que estão na imagem de Rosa Mística, no peito de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos convida a sermos pessoas melhores. Imagine uma nação cujos políticos fossem homens de oração, homens que refreassem a sua vontade e o seu desejo pelo sacrifício e pela penitência. Imagine pais de família. Quantos casados não se separariam se o esposo ou a esposa vivesse as mensagens de Rosa Mística, fossem pessoas de oração, pessoas que reorganizassem a sua vontade pelo sacrifício e o seu desejo pela penitência. Não, eu preciso ser um homem penitente, eu preciso ser um homem de sacrifício, eu preciso ser um homem de oração. Para quê? Para que eu não traia minha esposa, para que eu não traia o meu filho, para que eu refreie em mim tudo aquilo que é desordenado e o coloque de uma forma ordenada debaixo da graça de Deus, vivendo a oração, o sacrifício e a penitência. A igreja, Nossa Senhora está convidando os seus filhos a reordenarem a sua vida por esse tripé. Gente, que maravilha, que mensagem incrível, que mensagem maravilhosa. Nossa, isso é um programa de vida que Nossa Senhora está dando para você e para mim. Reorganize a sua vida com esse tripé da oração, do sacrifício e da penitência.
Que Nossa Senhora possa abençoar você, te dar a graça vinda do coração de Deus, da conversão, que você possa ser um filho querido de Nossa Senhora, de Maria, e que neste dia de Nossa Senhora Rosa Mística, ela possa invadir a sua casa, literalmente, e te trazer abundantes graças. Quero rezar mais uma vez por você, por sua família, e pedir do fundo do meu coração, se possível, que você compartilhe esses vídeos, que você compartilhe a mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Rosa Mística, a Imaculada Mãe de Deus.